Opa galera, de boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal sequenciando a série A Jornada. Porque um mês só de operações é muito pouco. Vamos para mais um. Acompanha comigo essa trajetória, bora lá! As primeiras operações da semana foram realizadas pelo celular porque eu estava em viagem. Analisei o gráfico pelo TradingView, pelo celular da minha esposa e operei pelo meu celular. Bora ver o racional da primeira operação que deu take. A movimentação do preço principal era de baixa, renovando seus fundos. Quando houve a quebra de estrutura, que foi o rompimento de um topo que era válido, houve a mudança de caráter, que seria de uma baixa para uma alta, então estaria priorizando compra nesta movimentação. Puxando a Fibonacci de 50% e a POC, ambas estavam em confluência. Sinalizei também a zona de demanda. Passando para o tempo gráfico de M1, foi possível observar que os fundos estavam sendo nivelados, gerando bastante liquidez abaixo deles, e os topos estavam se expandindo. Aguardei a manipulação desse fundo e comprei para 2 minutos corridos depois do padrão de reversão pinça. Na segunda operação do dia, acabei vacilando em operar para 3 minutos corridos, quando na verdade deveria ser 2. Como eu não tenho familiaridade em operar pelo celular, acabei configurando o tempo de expiração errado, e ainda peguei uma taxa horrível por conta do delay. De qualquer forma, se tivesse sido para 2 minutos teria dado take, mas esse terceiro minuto rompeu a minha taxa. O preço visitou a região novamente, realizou o padrão de reversão e comprei para 2 minutos corridos também, mas ele acabou perdendo volatilidade, ele voltou ali na minha taxa e empatou a operação. A ideia era a seguinte: movimentação principal de alta, até que houve uma mudança de caráter também, indicando que poderia haver uma reversão de tendência para baixa. A princípio, eu estava priorizando venda, então puxando a POC e a Fibonacci, ambas estavam em confluência junto com uma zona de oferta. Durante a movimentação do preço, ele nivelou os topos e nivelou os fundos, proporcionando bastante liquidez acima e abaixo deles. Então especulei que poderia manipular os fundos para depois voltar para aquela zona de interesse vendedora para continuar o fluxo de baixa. Como o preço acabou rompendo profundo, eu puxei a Fibonacci e identifiquei a 79% na confluência de uma zona de demanda. Agora passando para o tempo gráfico de M1, para a avaliação dos filtros e gatilhos que resultaram na operação, veja que quando o preço chegou na região, ele fez o padrão de reversão martelo. Realizei a compra, deveria ter realizado a compra para 2 minutos corridos, mas foi para 13, infelizmente. Quando o preço visitou ali a região e fez o padrão arame, comprei para 2 minutos e a operação terminou no doji, que aí na sinalização eu acabei marcando errado, mas deu empate nessa daí. No segundo dia da semana, a operação deu loss, só que ela trouxe um aprendizado muito bacana para a gente sempre ter em mente durante as nossas operações. Mas vamos ao racional primeiro. A movimentação principal era de baixa, o preço estava renovando seus fundos, desta forma estava priorizando vendas. Quando eu realizei a marcação da POC, vi que ela já tinha sido testada, então eu procurei uma região um pouco mais cara que havia sido bastante negociada também, que foi essa marcação realizada. E estava inclusive em confluência com a 79% da Fibonacci. Veja também que havia topos e fundos nivelados, gerando bastante liquidez para ser capturada depois, tanto é que em M1 ela já tinha sido capturada. Acabei voltando para um tempo maior para marcar a nossa zona de oferta que eu havia esquecido. Agora de volta para o tempo gráfico de M1, veja que o preço chegou na região e realizou o padrão de reversão arame misturado com doji. Por isso que eu realizei a venda para 2 minutos corridos. O aprendizado que eu queria demonstrar para vocês é que eu já tinha uma segunda operação para poder realizar caso essa desse certo, que seria no fechamento desse imbalance, que é esse desequilíbrio do preço com a forte movimentação de baixa. Então, realizando a marcação dessa zona de oferta junto com uma Fibonacci de 90%, ela seria meu segundo alvo. E foi lá que o preço acabou cravando, fez o mesmo padrão, que foi o arame com o doji,
E se tivesse vendido pela segunda vez para 2 minutos corridos, teria dado um take bem bacana. Infelizmente, dessa vez o mercado não proporcionou essa movimentação e acabei ficando no dia do loss. E o ponto principal é que a configuração foi certinha. O preço não respeitou, bora para a próxima, acontece. No terceiro dia da semana foi uma loucura. Vamos ver todas as operações no detalhe. A primeira, quase que dá loss. Nos segundos finais, o preço começou a dançar em cima da taxa, mas acabou dando take. Vamos para o racional. A movimentação principal era de alta, até que houve o rompimento de um fundo válido, causando a mudança de caráter de alta para baixa, então eu estava priorizando venda nessa análise. Puxei a POC e considerei uma região que também era uma resistência que havia sido manipulada, junto com a confluência de uma 79% da Fibonacci com uma zona de oferta, na expectativa do preço retornar ali e realizar o pullback. E agora para o tempo gráfico de M1, a movimentação foi que o preço estava fazendo uma estrutura de canal, então fiz o suporte à resistência desse canal. E também, para ajudar nas confluências, tinha a extensão da Fibonacci de 100% que eu ajustei agora. E por fim, quando o preço chegou na região indicada e fez o padrão de reversão Arami, realizei a venda para 2 minutos corridos e deu aquele take lá apertadinho. Na segunda operação do dia, quando eu fiz a venda, peguei uma taxa horrível por conta do delay, então quando a vela deu uma respirada para cima, acabei vendendo mais um pouco para defender a operação para diminuir a perda, e acabou dando certo. Vamos para o racional. Depois de uma forte impulsão de alta, o preço estava corrigindo, e o viés da operação era a favor dessa correção. Então puxando a POC, junto com uma zona de oferta e uma Fibonacci, todas estavam em confluência para realizar uma venda quando o preço chegasse ali na região, ali na Fibonacci de 90%. Porque numa macro não tinha outra que houvesse confluência nessa estrutura. Passando para o tempo gráfico de M1, o preço havia renovado um fundo, então tracei a LTB, porque na expectativa da análise naquele momento, quando o preço estava correndo, era que houvesse a manipulação dela, que foi realmente o que aconteceu, porque o preço tinha o objetivo de alcançar uma zona de oferta um pouco mais acima. Quando o preço chegou ali, na nossa região de interesse e realizou o padrão de reversão enforcado, realizei a venda para 2 minutos corridos. A terceira operação foi um loss que eu poderia ter evitado, é que eu insisti numa compra ali onde não tinha, e vou mostrar para vocês. Veja que o preço estava fazendo fundos nivelados, ao ponto que fez a manipulação e eu iria comprar no falso rompimento, depois dessa manipulação. Só que a expectativa é que o preço voltasse de forma corretiva e não voltou. Mesmo assim, ele acabou formando um padrão de Arami e realizei a compra para 2 minutos corridos e deu errado. O erro mesmo foi dele não ter voltado de forma corretiva e eu estou insistindo nisso e estou pagando para ver, infelizmente. Mas estou melhorando nessa parte. Na quarta e última operação, a corretora ficou meio instável. Tentei realizar a venda ali na sinalização que eu acabei de me marcar, só que tinha aparecido uma mensagem de erro. Então eu comecei a gravar para mostrar para vocês a mensagem de erro. Quando eu cliquei para mostrar, a operação foi efetivada. Então por pouco aí eu não perco dinheiro à toa. Mas deu tudo certo. A operação foi bem contextualizada, o preço sambou bastante na região, tive que torcer nessa situação, porque não era ali o ponto de entrada, mas acabou dando take. Vamos para o racional. Com essa movimentação de baixa, tracei a POC junto com a Fibonacci de 50%, que estava em confluência nessa região, e também a nossa zona de oferta, que foi essa acumulaçãozinha que teve nesse curto espaço de tempo. Passando para o tempo gráfico de M1, veja que o preço estava formando um padrão afunilado apontado para cima. Então a especulação foi que houvesse a manipulação desse padrão, porque na verdade ele demonstra baixa. Normalmente há essa manipulação ao contrário antes dele efetivar a baixa. Então quando o preço realizou o padrão de reversão Arami misturado com Doji, era para ter feito a venda para 2 minutos corridos, que nesse caso foi para a expiração da mesma vela ali no teste do erro.
E no último dia da semana, realizei 4 operações, só que eu gravei só 3. Essa primeira, que por algum motivo eu estava na conta real, só que quando eu realizei a operação ela foi para Demon e deu take. Aí teve a segunda operação, que ela nos segundos finais acabou dando loss. A terceira operação, que ela deu um sustinho no final, mas deu take também. E a quarta eu não gravei. No final do vídeo eu explico tudo o porquê de eu não ter gravado. E agora bora pro histórico. Veja que o vídeo foi gravado no dia 24/5, conta real. E abro o histórico e coloco do dia 17, a partir do dia 17, que foi da onde parou o vídeo do episódio anterior. Então nós temos aí as operações realizadas no dia 20, 21, 22, 23 e 24. Opa galera, é o seguinte, na sexta-feira, dia 24 de maio, eu tive alguns comportamentos que eu reprovo, que de longe é a forma como um profissional deve operar, tanto em questão de operacional, gerenciamento e emocional. Por isso acabei nem gravando para vocês os racionais, que não ia agregar em muita coisa. E o objetivo do canal é, além de me policiar, é agregar alguma coisa para quem assiste. Beleza? O segundo ponto é que eu tenho muitas ideias de vídeo. Não vejo a hora de colocá-los em prática, mas tudo tem o seu tempo, certo? E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que da forma como eu tenho gerido a conta em relação aos valores das minhas entradas desde o início da jornada, foi de uma maneira bem arrojada. Como já conseguimos fazer um pouco de dinheiro com o mercado, vamos ser mais conservadores e resguardar o nosso capital. Então vamos agora para o nosso plano de trading que norteará a nossa jornada. E havendo a necessidade no futuro, ele poderá ser reavaliado. Bora lá? Bom, o saldo que nós temos é de R$ 516. O stop do dia será de 5% proporcional ao saldo, que nesse caso dá mais ou menos R$ 25. O gerenciamento a ser aplicado será o 2x1, nos seguintes critérios. Se na primeira operação der take, a segunda será com lucro da primeira, claro, se aparecer oportunidade. Se a primeira der loss, eu não opero mais, encerro o dia, só fica para estudar mesmo. E se a primeira der take e a segunda der loss, posso realizar a terceira, porque quando dá 1x1 nesse gerenciamento fica no 0x0 financeiro. E o objetivo, nesse contexto, é cumprir com o volume de negociação que eu usei um cupom para carregar a conta. Então eu não consigo sacar enquanto eu não cumpro com esse volume de negociação. E por fim, vou usufruir 10% do lucro obtido. E para servir de inspiração para vocês e para mim mesmo, sempre que for ver os vídeos, aqui estão algumas retiradas que eu já fiz nessa conta. Eu já tive outras contas que já fiz retiradas também, só que como eu desativei e apago as mensagens que eu recebo no Outlook, eu não tenho como colocar aqui, mas as próximas que eu realizar eu sempre vou estar colocando nos vídeos para servir de incentivo também. E para deixar bem claro, essas retiradas não foram de lucros através de uma recarregada só não, tá? A Binomo tem uma característica que quando você carrega bastante a conta, vai aumentando o seu nível e consequentemente você vai ter mais ativos disponíveis para operar. Então o que eu fazia era realizar as operações mínimas de volume para conseguir resgatar o que colocou e colocava de novo, beleza? Agradeço por terem ficado até aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!